A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em um afloramento rochoso, não muito longe das margens ocidentais deste vasto território com o dobro do tamanho do Texas. Ele escreveu aos novos cristãos em 7 grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos as antigas Sardes e Capadócia e descobriremos estas cartas de uma ilha solitária. Esta é a Capadócia, famosa por suas formações geológicas sem igual. Esta paisagem de conto de fadas na Turquia Central inspirou mitos e lendas durante séculos. É um lugar povoado pelas memórias da história, desde Alexandre o Grande aos sultões otomanos. É um lugar onde podemos imaginar dragões soprando fogo e viagens em tapetes mágicos. Estamos seguindo a trilha de uma carta enviada de uma ilha solitária no mar Egeu às 7 igrejas. Alguns de seus habitantes podem ter fugido para cá tentando escapar da perseguição religiosa. Os fatos que ocorreram aqui são ainda mais impressionantes que as lendas. Quem poderia imaginar que séculos atrás havia uma cidade subterrânea completa aqui, que esculpiu várias histórias em suas rochas? Uma cidade de 20 mil habitantes. Hoje você vai descobrir esta história surpreendente. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finley. Hoje, uma mensagem aos mortos. Nós viemos até aqui a ilha de Patmos, a 80 quilômetros da costa da Turquia, no mar Egeu, para pesquisar o significado de uma mensagem enviada daqui à cidade de Sardes. É uma mensagem especial, enviada aos mortos, isto é, aos mortos espiritualmente. Segundo a tradição, esta igreja do Apocalipse foi construída sobre a caverna, onde o apóstolo João teve as visões e escreveu o livro do Apocalipse. E foi onde Jesus Cristo lhe transmitiu mensagens especiais, cartas especiais para os crentes da Ásia Menor. Há séculos, peregrinos vêm a este lugar em homenagem ao apóstolo e suas previsões apocalípticas. Bom, nós não sabemos o local exato, mas sabemos que João escreveu suas cartas desta ilha, nesta colônia penal do Império Romano. Cristo, o médico dos médicos, tinha uma preocupação especial com os crentes para os quais João escreveu. Ele queria diagnosticar seus males espirituais. Ele queria prescrever alguns remédios. Presumimos isso pelo tom dessas mensagens e podemos notar uma preocupação profunda na mensagem dada à igreja em Sardes. É assim que ela começa em Apocalipse capítulo 3 e versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Isso é que é diagnóstico implacável. O que há de errado com este paciente? O paciente está morto. É o que este médico da alma diz. Seu nome, o de uma igreja cristã, pode indicar que você esteja vivo. Você deveria estar vivo, mas na realidade, você está morto. Bom, é neste ponto que grande parte dos médicos param de tratar o paciente. Eles suspendem a medicação, eles desligam os aparelhos vitais. É hora de chamar o necrotério. Mas Jesus Cristo não é um médico comum. Com Jesus Cristo existe esperança, mesmo quando o paciente é aparentemente terminal. Jesus pode fazer alguma coisa, mesmo quando a situação parece sem solução.
Hoje o ar está fresco e puro neste exuberante vale. Acabou de chover. Isto é tudo o que resta da antiga cidade de Sardes. Estas ruínas sugerem porque a igreja daqui, porque o paciente daqui sucumbiu e morreu espiritualmente. Estas belas colunas, com seus capitéis jônicos, um dia suportaram um enorme templo dedicado à deusa Ártemis. O exuberante santuário foi fundado por Creso, um rei de Lídia que se tornou sinônimo de grande riqueza. Ártemis era a grande deusa, mãe da fertilidade no mundo antigo. Os cristãos de Sardes viviam cercados por uma cultura pagã que dominava tudo, desde os monumentos aos costumes do cotidiano. Nos últimos séculos, os cristãos construíram esta pequena capela aqui. Era um forte contraste ao imenso templo de Ártemis. Os cristãos primitivos sentiam-se bastante isolados aqui. Não havia nada na cidade de Sardes que fortalecesse a sua fé. Perto daqui, um enorme ginásio romano destacava a força e a beleza física do corpo humano. E às vezes, nesta situação, fica difícil enraizar a vida espiritual. Ela começa a ruir. Estes mosaicos não são lindos. Esta sinagoga judaica data do século I, mas os cristãos não receberam muito auxílio de locais de adoração como este. Muitos cristãos dessa época tinham origens judaicas. Os judeus têm uma longa história aqui em Sardes, que remonta ao tempo de Ciro, mas praticamente todos os rabinos da época consideravam o cristianismo uma seita perigosa. A riqueza de Sardes era impressionante. Podemos perceber pela exuberância do templo de Ártemis e também se revela aqui nestas ruínas milenares. Arqueólogos desenterraram um centro comercial, sugerindo que Sardes, a capital da Lídia, era uma comunidade próspera. As primeiras moedas da história foram usadas nesta cidade em 640 a.C., mas os cristãos daqui pareciam estar sem meios visíveis de se manterem vivos. Havia muito pouco para alimentá-los, faltavam-lhes condições adequadas para prosperar. E assim sua vida espiritual secou. E que prescrição o médico dos médicos tem para este povo através do apóstolo João? Na verdade, aparentemente, ela é bem simples. Em Apocalipse capítulo 3 e versículo 2 diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Consolida o resto, as coisas que restam. Esta é a mensagem de Jesus Cristo ao povo daqui. Quando os crentes daqui olhavam em volta, tudo que viam eram coisas contra eles, oposição de todos os lados. Talvez você se encontre nessa mesma situação hoje. Você já chegou a um ponto em sua vida em que suas esperanças e sonhos morreram? Talvez se sinta assim agora. São os problemas: divórcio, a morte de um ente querido, a perda de um emprego. Tragédias ocorrem e a gente se sente morto. Nossa vida espiritual se esgota. Estamos prontos para desistir, mas o médico dos médicos tem uma mensagem para nós. Ele diz: "Sê vigilante, preste muita atenção e consolida o resto." Talvez você só consiga enxergar os cacos da sua vida, mas Jesus diz: "Eu posso fazer algo com esses cacos. Eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero que você me traga o que resta de você. Talvez seja muito pouco, talvez seja ridiculamente pouco, mas eu posso construir algo sólido com isso. Traga-me os cacos da sua vida." Há um motivo muito importante pelo qual este médico dos médicos nos traz esta mensagem em nosso pior momento. Ele é o Deus dos novos começos. Ele não só cura, ele também recria. Do nada, ele cria algo novo. Jesus é quem dá a vida. Ele costuma usar o símbolo de uma vinha como o símbolo de sua videira fluindo para a vida dos crentes. Uma vez, Jesus visitou um paciente muito doente na cidade de Cafarnaum. Era uma menina, a filha do chefe da sinagoga. A história é contada em Marcos capítulo 5. Quando Jesus chegou à casa dela, ele foi recebido pelos que choravam e pranteavam. A menina havia falecido. Todos estavam aflitos. Jesus, entretanto, dirigiu-se às pessoas e disse o que lemos em Marcos capítulo 5, versículo 39. "Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme." Algumas pessoas acharam que fosse uma piada de mau gosto.
Jesus pediu que elas saíssem do local, e então ele tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi. Isto quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Marcos relata o que aconteceu depois, no versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A paciente podia estar morta, mas o médico dos médicos ainda podia ajudar. Ele era o Criador. Ele era o Deus de novos começos. Eu gostaria de lhe mostrar um exemplo impressionante de como Cristo pode nos ajudar a juntar os cacos e a começar tudo de novo. Foi algo que aconteceu aqui mesmo na Turquia, em uma área conhecida como Capadócia, um dos lugares mais fascinantes da Terra. Esta incrível paisagem tem servido de abrigo natural ao longo dos séculos. As pessoas esculpiram casas e cidades subterrâneas nesta macia rocha vulcânica. Em vários momentos da história cristã, crentes foram conduzidos ao deserto por autoridades hostis. Aconteceu com os cristãos primitivos aqui da Ásia Menor durante os períodos de perseguição romana. E aconteceu mais tarde, quando os árabes armaram ataques surpresa nesta área com o intuito de roubar. E aconteceu mais uma vez quando as forças turcas do Império Otomano avançaram sobre este território. Muitos vieram para a Capadócia. As estranhas formações de terra aqui foram criadas a partir de enormes quantidades de lava e cinza depositadas aqui por 3 vulcões. Ao longo dos anos, o vento, o gelo e a água erodiram o material, formando estas rochas pontudas. Os cristãos acharam que estas formações geológicas ofereciam excelentes esconderijos. Estavam em busca de camuflagem em um lugar onde pudessem se defender de forças superiores. Então esculpiram habitações nos picos rochosos. Eles isolaram-se nesta paisagem proibida. Mas que vista maravilhosa! Mas uma caverna talvez não seja a casa dos seus sonhos. Para muitos crentes que vinham para cá, isto devia parecer o fim da linha, ou o fim do mundo. Com certeza eles achavam que sua vida acabava aqui. Restava-lhes apenas alguns cacos de sua vida, pois trouxeram muito poucos para cá enquanto fugiam da perseguição. Em outras palavras, poderíamos pensar que este pequeno grupo de cristãos estava como morto. Bom, pense novamente. Os cristãos também conseguiram construir igrejas aqui em Capadócia. E veja só o que eles fizeram dentro delas. Aqui nesta igreja talhada na rocha, conhecida como Tokali Kilise, em todos os lugares fica evidente o compromisso dos crentes com a devoção do seu Deus. Fica evidente nos trabalhos entalhados nestas colunas. Fica evidente no trabalho sobre estes magníficos arcos. E fica particularmente evidente nos afrescos no teto arqueado, aqui na capela principal. São 29 cenas diferentes sobre a vida de Cristo. Sua anunciação, seu nascimento, seu batismo, os milagres que ele operou, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Aqui uma coisa é certa. Jesus estava em toda parte. Eu estou em uma pequena capela chamada El Malik Kilise. Ela é talhada em pedra e era o local de adoração dos cristãos primitivos. São tantas pinturas maravilhosas cobrindo essas paredes. Pinturas de patriarcas, profetas e anjos. Mas no centro de tudo isso, revelando a profundidade da fé destes primeiros crentes, está a cruz de Cristo. Por fora, estas igrejas no deserto podem parecer um monte de pedras inexpressivas. Mas por dentro há uma explosão de fé viva, dando-lhes forma e cores. Por dentro elas são cheias de intensa devoção. Esses crentes magníficos consolidaram o que sobrou e que estava para morrer. Eles entregaram a Deus os cacos de suas vidas e Ele os ajudou a construírem algo belo e glorioso.
A igreja no deserto talvez aparentasse estar enterrada por fora, mas por dentro estava cheia de vida. O médico dos médicos estava operando aqui. Deixe-me contar uma outra coisa que o médico dos médicos prescreveu. É uma outra coisa na qual os crentes em Capadócia servem como exemplo. Veja em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. O médico dos médicos pede aos que enfrentam a morte espiritual para lembrarem-se. Lembrarem-se das coisas maravilhosas que eles aprenderam sobre Deus. Lembrarem-se do tesouro que foi entregue em suas mãos. Sabia que foi exatamente isso que os crentes que fugiram da perseguição fizeram aqui em Capadócia? Eles lembraram. Muitos haviam aprendido o Evangelho com ministros do Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Podemos ver um estilo bizantino claro em suas pinturas. Pode parecer um pouco diferente para alguns de nós acostumados à tradição cristã ocidental. Mas seja qual for o estilo de expressão, esses crentes lembraram-se do Evangelho. Eles se lembraram dessas maravilhosas histórias sobre Jesus. Eles não as esqueceram aqui onde parecia ser o fim do mundo. Eles não permitiram que elas se perdessem aqui na isolada Capadócia. E essa lembrança lhes aqueceu o coração. Eles se lembraram e encheram suas igrejas com a face de Jesus. Eles também lembraram com símbolos. Aqui na igreja chamada Uzumlu Lise, várias videiras estão pintadas nas paredes do santuário. Do que os crentes estão lembrando? Estão lembrando deste versículo em João capítulo 15 e versículo 5. Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os crentes aqui lembraram-se de que poderiam ser enxertados em Jesus, a videira. Poderiam absorver o seu alimento espiritual, mesmo em lugares ameaçadores, mesmo em um ambiente hostil. O médico dos médicos podia sustentá-los. Amigo, quando a esperança já não existe, lembre-se. Quando sentir-se espiritualmente morto, lembre-se. Lembre-se do que Deus fez por você no passado. Lembre-se do que lhe foi dado. Lembre-se do que você ouviu. Jesus tem uma forma de criar algo glorioso a partir do que você se lembra. Vamos ver mais uma mensagem que o médico dos médicos deu ao povo em Sardes, o lugar dos mortos. Podemos encontrar em Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que palavra de encorajamento! Mesmo em um grupo que parecia morto, Jesus indica pessoas que viviam dignamente. Não contaminaram as suas vestiduras. Foi uma maneira de dizer que eles não desistiram, não abriram mão da sua fé. Jesus tomou como referência aquelas pessoas boas, aquelas pessoas se mantiveram fiéis à palavra de Deus. E então ele prometeu maravilhas a todos que o seguiram. Jesus queria confessar diante de seu Pai Celestial o nome deles, dizer coisas boas sobre eles. Queria ouvir um vasto grupo de vencedores, fiéis à palavra de Deus. Depois, no livro de Apocalipse, lemos sobre a grande multidão vestida de branco. Este é o plano do médico dos médicos, que pede que entreguemos a ele os cacos de nossa vida. Este grande médico promete criar uma maravilhosa comunidade, uma comunidade bíblica a partir dos que se mantiveram firmes. É isso que ele faz. Ele é o Deus do recomeço. Deus também criou um recomeço muito significativo em um momento crucial da história. A igreja de Sardes também representa um período da história da igreja, no período da Reforma. Durante séculos e séculos em que a verdade de Deus foi reprimida, fiéis homens e mulheres de Deus ofereceram-se para defender a sua causa. A verdade que há muito se perdera de vista ao longo do tempo voltaria a brilhar. A verdade de Deus não seria esmagada para sempre. Deus levantou os reformistas. Os valdenses copiaram as escrituras à mão.
De seus esconderijos nas montanhas no norte da Itália e sul da França, eles enviaram moças e rapazes por toda a Europa para transmitir a palavra de Deus. Na Tchecoslováquia, John Huss, junto com seu amigo Jerônimo, fizeram da obediência a Deus um lema. O reformista alemão Martinho Lutero retomou a verdade da salvação pela fé. John e Charlie Wesley iniciaram um despertar espiritual e poderoso na Inglaterra, enfatizando a santidade e o crescimento na graça. Durante esse período da história da igreja, que podemos chamar de período de Sardes, durante a Reforma, nos anos de 1500 e 1600, as verdades bíblicas que estavam perdidas de vista foram retomadas. Verdades bíblicas como o batismo por imersão, a segunda vinda de Cristo e a obediência à lei de Deus foram abraçadas pelos cristãos de todas as partes leais à Bíblia. Deus criou um novo começo para a sua verdade. Ele criou um novo começo para o povo que enfrentava perseguição. É uma cidade subterrânea incrível. Ela ocupa 5 quilômetros quadrados e era capaz de abrigar 20.000 pessoas. Era um esconderijo perfeito, a salvo dos soldados destruidores, a salvo do mundo secular acima. Era um abrigo para os refugiados cristãos na era bizantina. É fácil se perder em meio a esses cômodos talhados na rocha. Você desce os andares e passa por várias moradias. É como andar, um andar após o outro e após o outro. É incrível que haja 19 histórias aqui que um dia se conectaram através de moradias, cozinhas, salas de reuniões e igrejas. Túneis de ventilação foram especificamente construídos para trazer ventilação aos andares mais baixos. As câmaras subterrâneas um dia foram iluminadas por tochas e lamparinas. Entradas estratégicas podiam ser fechadas por uma enorme pedra redonda semelhante a um mó. Ela era mantida em um nicho, onde podia ser rolada por uma passagem, isolando-os completamente dos ataques. Nesta área da Capadócia, encontramos algumas dessas cidades subterrâneas. E sabe o que vemos em muitas delas? Várias capelas cristãs. E também vemos vários locais de adoração. Os poucos que sofreram perseguição transformaram-se em muitos. Os primeiros a lembrarem fizeram uma enorme comunidade se lembrar. Os primeiros a juntar os cacos inspiraram muitos a fazerem o mesmo. Cristãos amedrontados tornaram-se vencedores. Os pobres que fugiram em trapos serão vestidos com vestiduras brancas. Aqueles silenciados pelas autoridades hostis verão seus nomes confessados diante do Pai Celestial. Juntos eles levantavam suas vozes neste lugar. Vozes de louvor que ecoavam do subsolo das câmaras e se propagavam para longe. Vozes confiantes, vozes fervorosas que louvavam o médico dos médicos, o Deus da nova criação, o Senhor dos novos começos. Esta foi a mensagem à igreja morta aqui em Sardes. Eu posso fazê-la viver novamente. Seja um galho da minha videira e eu lhe darei alimento. Talvez você até pense que está no fim da linha hoje. Talvez a sua vida espiritual tenha se esgotado e você se encontre espiritualmente morto em um deserto. Então tome posse desta mensagem do médico dos médicos. É uma mensagem para você quando parece não haver mais esperança. É uma mensagem a nós quando nos sentirmos mortos espiritualmente. O Criador diz: entregue-me os cacos de sua vida. Eu posso criar algo lindo com eles. O Criador diz: lembre-se do que você recebeu. Lembre-se do que eu dei a você. Eu posso criar algo lindo com isso. E ele diz: com o pouco que há, eu posso construir uma fé forte, uma comunidade forte espiritualmente. Por favor, entregue a ele hoje o que lhe resta. Ligue-se à videira da vida. Abra o seu coração para ele. Dê a ele as brasas apagadas da sua fé. E permita que o Espírito Santo transforme-as em uma grande chama. Dê a ele o seu pouco e permita que Deus transforme em muito. Entregue a ele o que você tem e ele transformará em algo glorioso. Permita que ele crie algo belo com os cacos. Por que não aceitá-lo neste momento? Por que não dar a ele agora o pouco que resta da sua fé? Enquanto nós oramos, querido Pai,
Obrigado pelo exemplo desses crentes maravilhosos no deserto. Obrigado por sua concepção de fé. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos os passos deles. Neste momento, colocamos em Tuas mãos o pouco de fé que ainda temos. O que quer que seja, por favor, transforme em algo proveitoso, algo belo. Ajude-nos a ter uma fé forte e crescente. Transforme nossa vida de forma que os outros possam ver que Tu és real. Nos consagramos neste momento em nome do médico dos médicos, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado por sua companhia em nossa jornada pelas 7 igrejas aqui em Sardes. Semana que vem viajaremos a Filadélfia, onde descobriremos o significado do amor cristão. Até a semana que vem, e lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.